Sabe aquele mercado que parecia que nunca ia mudar? Pois é, por décadas, o mercado brasileiro de motos foi uma fortaleza com dois gigantes reinando absolutos. Mas e se essa muralha, de repente, começasse a apresentar rachaduras? Uma força nova chegou, e chegou para balançar tudo. Vamos entender direitinho como isso está acontecendo. Imagina só, por mais de 40 anos as regras do jogo foram exatamente as mesmas. Um verdadeiro império sobre duas rodas, sólido, previsível. Mas esse tremor que está sacudindo o mercado agora, ele não é por acaso, não. É um plano muito bem pensado, uma força que veio do outro lado do mundo com um objetivo bem claro: desafiar o que parecia impossível. Ok, mas antes da gente falar de quem está desafiando, a gente precisa ter a real dimensão do tamanho desse império. Um domínio tão gigantesco que parecia fazer parte da paisagem do Brasil, sabe? E que foi construído, ao longo de décadas. A Honda e a Yamaha, elas não construíram só uma fatia de mercado. Elas criaram uma verdadeira fortaleza cultural e de logística. A Honda CG, por exemplo, é muito mais que um veículo. No interior do Brasil, ela virou uma espécie de moeda forte. Tem liquidez na hora, todo mundo confia. É impressionante. E quando a gente bota isso em números, a imagem fica ainda mais nítida. Esse gráfico aqui não mostra só participação de mercado, ele mostra um domínio que é quase total. Pensa bem, a Honda com 3/4 do bolo, a Yamaha com uma fatia bem sólida. A pergunta que ficava no ar era: quem seria louco de entrar numa briga dessas? Pois é, e é exatamente aqui que a história começa a virar. Porque o desafiante que subiu nesse ringue não é um novato qualquer, não. É um peso pesado em nível global, com um poder de fogo que pouca gente aqui imaginava. É isso mesmo que você ouviu. A Bajaj não está aqui para se aventurar. A gente está falando da terceira maior fabricante de motos do mundo. Um conglomerado gigante, com grana para jogar o jogo no longo prazo, mesmo no território mais difícil que existe. E esse slide aqui ajuda a gente a entender a escala desse poder. A Bajaj produz por ano o triplo de todas as motos que são vendidas no Brasil. E o segredo do sucesso está nas alianças. A mesma tecnologia e qualidade que produzem a famosa KTM Duke 390, por exemplo, também estão na Bajaj Dominar. É tecnologia europeia com preço indiano. Então, como é que se invade uma fortaleza? Com certeza não é pela porta da frente. Um ataque direto seria suicídio, e a Bajaj sabia disso. A estratégia foi muito mais esperta. Uma onda de choque, totalmente calculada. Essa linha do tempo mostra a seriedade do projeto. A decisão de criar uma subsidiária própria aqui e, principalmente, de construir uma fábrica em Manaus, a primeira deles fora da Índia, foi um recado bem claro para o mercado. Olha, a gente veio para ficar. E aqui está a grande sacada da estratégia. Em vez de entrar na briga onde a Honda é praticamente imbatível, o das motos de trabalho, a Bajaj fez o quê? Deu a volta por cima. Ela mirou naquele consumidor que está querendo um upgrade, oferecendo muito mais tecnologia por um preço que ninguém esperava. E isso nos leva, claro, ao clímax dessa história toda, a batalha direta, onde o que fala mais alto são os números e as especificações de cada moto. Porque no final das contas, a pergunta que realmente importa é essa, né? O que o motociclista brasileiro ganha, na prática, com essa nova opção no mercado? De um lado, a gente tem a Dominar 400, que é a ponta de lança da Bajaj. Do outro, a já estabelecida CB300F, uma das motos mais queridas do seu segmento. É a força nova contra a tradição. E aqui, olha só, os números contam a história toda. A Dominar 400 entrega 40 cavalos de potência. Isso é quase o dobro de uma Fazer 250, e por um preço parecido. Ela traz tecnologia de moto maior como suspensão invertida por um valor menor que a concorrente direta da Honda. É uma proposta de custo-benefício que o mercado brasileiro, sinceramente, nunca tinha visto antes. E o resultado disso? Tá aí, ó, um crescimento de 214% nas vendas em 2025. Esse número não é só estatística, é um grito do mercado. Mostra que o consumidor estava sim esperando por uma alternativa e que a estratégia da Bajaj está funcionando, e muito. Só que, claro, esse crescimento tão rápido tem um preço. Vender as motos é a parte, digamos, fácil. O desafio de verdade é mantê-las rodando bem por aí. E essa frase, que a gente encontra direto em fóruns de proprietários na internet, resume bem o maior calcanhar de Aquiles da Bajaj nesse momento. A frustração com o pós-venda é um problema real e que pode acabar com a confiança que o produto conquistou. O desafio da Bajaj agora é muito claro. A estrutura de pós-venda precisa acompanhar o ritmo das vendas.
A falta de peças, uma rede de concessionárias que ainda não cobre o país todo e alguns problemas normais de modelos novos são os obstáculos que separam a marca de uma consolidação de verdade no mercado. Diante de tudo isso, a gente se pergunta, para onde vamos? Será que estamos mesmo testemunhando uma mudança que vai durar? Uma mudança permanente no cenário das motos no Brasil? Esse gráfico de barras aqui diz muita coisa. Enquanto a Honda se mantém ali estável, é a Yamaha quem mais sente o golpe, perdendo participação de mercado. Isso dá a entender que a Bajaj está roubando diretamente o público da Yamaha, aquele que busca um design mais esportivo, um algo a mais. A pergunta que fica é, será que aquela era do duopólio confortável chegou mesmo ao fim? Olha, todos os sinais apontam para um grande e sonoro sim. A competição de verdade, aquela que força todo mundo a melhorar, parece que finalmente chegou para ficar. E no final das contas, a maior vitória é de quem? Do consumidor. Essa pressão que a Bajaj coloca força as gigantes japonesas a inovar, a repensar os preços, a melhorar os produtos. O mercado inteiro sobe de nível. Se a gente pensar que o duopólio era uma muralha, a Bajaj não só bateu na porta, ela já derrubou a primeira pedra. A rachadura está lá, bem visível. E para o motociclista brasileiro isso significa uma coisa muito boa. O jogo finalmente mudou.